Eu te prometo que se você ficar até o final desse vídeo, esses 4 hábitos poderosos podem transformar a sua vida nos próximos 6 meses. Provavelmente você agora deve estar aqui nesse vídeo porque você está sentindo que a sua vida está meio estagnada, está meio parada. As coisas andam meio desreguladas na sua vida e você decidiu então agora mudar de vida e ver a luz do sol. Provavelmente deve ser os seus hábitos que você está alimentando. Então se você acha que os seus hábitos estão totalmente desregulados e você quer mudar os seus hábitos, fica nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá pessoal, me chamo Gilmar Agostinho e sejam muito bem-vindos novamente a esse canal. E no vídeo de hoje vou conversar um pouco sobre 4 hábitos extremamente poderosos que vão mudar a sua vida a partir de hoje, se você aplicar eles certinho. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar numa coisa que chama gráfico das emoções, que mostram basicamente a variação do nosso humor durante um dia, uma semana, um mês. Então, hora a gente tá feliz, hora a gente tá triste, hora motivado, hora desmotivado, e isso é normal na vida. Porém, o que acontece? Muitas vezes acaba que a gente fica em um momento negativo de baixa desse, e a nossa vida ela começa a desandar, e a gente começa a tentar entender o porquê das coisas, e às vezes a principal causa da nossa vida ela não tá andando como a gente espera, né, fluindo como a gente planejou, é os hábitos negativos que a gente tem alimentado no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida. Existem diversos estudos e livros escritos que falam sobre os benefícios dos hábitos, de bons hábitos. E por que durante a nossa vida, né, a gente alimenta tantos hábitos negativos, né? Porque os hábitos negativos, eles estão sempre ligados ao prazer ou alívio, né? Está sempre ligado com algo momentâneo, a curto prazo. Os mais hábitos, geralmente, como fumar, comer fast food, dormir demasiadamente, sempre está ligado a alguma coisa que seja ou dá um prazer muito grande ou dá um alívio muito grande. Vou dar um exemplo. Se você fuma, você fica aliviado. Se você come um fast food, você mata a vontade e aquilo gera um prazer, um alívio imediato. Diferentemente dos bons hábitos. Os bons hábitos, os benefícios que você vai adquirir por praticar bom hábito, seja cuidar da alimentação, cuidar da saúde, fazer exercício físico, os benefícios sempre vão vir depois que você praticar esses bons hábitos por um determinado período, diferentemente de um mau hábito que assim que você aplica você já tem um benefício, alívio ali. A descarga de hormônios do bem-estar é muito maior quando você pratica um mau hábito. Porém, mau hábito é muito mais prejudicial do que você ter uma vida mais saudável, uma rotina de bons hábitos. Provavelmente, se você está querendo mudar os seus hábitos, mudar a sua vida radicalmente, você já deve ter visto diversos vídeos, lido diversos artigos, diversos livros que falam a respeito como adquirir bons hábitos. Mas provavelmente em algum momento a gente desiste. Muito comum a gente começar a mudar a nossa vida e a gente desistir na primeira semana, no primeiro mês. Por que isso? Porque geralmente, quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, a gente tá com a mentalidade de que quer fazer uma mudança completamente radical. A gente quer mudar tudo na nossa vida. E um primeiro conselho que eu queria trazer para você, antes de falar dos hábitos, é: descarte a ideia de que para você mudar a sua vida, você tem que mudar ela do dia para noite. Queira melhorar 1% todo dia. A mudança radical nunca é saudável. Melhorar 1% a cada dia é melhor que querer mudar a sua vida da noite para o dia. Então imagina se você todo dia melhora 1% a sua vida. No final de um ano corrido você vai ter melhorado 365% a sua vida. Claro que a conta não é essa, mas é só para você entender isso de uma forma mais clara. Geralmente quando a gente quer mudar a nossa vida completamente, a carga de uma mudança radical ela é muito pesada. Então a gente não consegue segurar, suportar aquilo por muito tempo. E além de eu te falar esses 4 hábitos, no final do vídeo eu vou te dar uma dica bônus que vai ajudar ainda mais você a colocar esses hábitos em prática e ser uma pessoa constante e determinada em busca de uma vida melhor. E o primeiro hábito que eu quero passar aqui para você é ter uma alimentação saudável. Eu não vou nem falar os diversos artigos e estudos que se tem sobre uma alimentação saudável, isso provavelmente você já deve saber. Mas o que eu quero trazer aqui é uma ideia que vai te ajudar a fazer com que você tenha uma alimentação saudável, que seja normal, você conseguir inserir na sua rotina, ter uma alimentação saudável. A gente sabe hoje em dia que por conta da correria, trabalho, às vezes cansaço, a gente não consegue separar aquele tempo para fazer a alimentação que a gente gostaria. Aquele básico, feijão, arroz, carne e verdura. Então a gente acaba se rendendo a um fast food, comendo qualquer coisa que aparece na nossa frente. Porém, existe uma estrutura onde você consegue facilitar a execução dos hábitos. E uma delas é a organização. E a ideia que eu quero trazer para você é: a organização vai te ajudar a ter uma rotina de alimentação saudável. Como assim? O que é que você pode fazer? Como durante o dia, durante a semana, você tem que trabalhar, correria, cansaço, você não vai conseguir separar aquele tempo, uma dica muito interessante e muito eficaz é separar um momento no final de semana, seja no sábado, seja no domingo, para preparar as suas principais refeições para a semana. Por exemplo,
pode ser o almoço, pode ser a janta, já deixa tudo preparado, põe nas marmitas e coloca no congelador e você vai consumindo ao longo da semana. Então o que eu quero passar aqui para você é que você não precisa da noite pro dia se tornar a pessoa com a dieta mais rigorosa do universo. Ou seja, a partir de agora você decidiu fazer dieta e você vai criar uma dieta extremamente restrita com legumes e grãos e... meu Deus do céu. Não, lembra da regra do 1% todo dia. Tente melhorar 1% todo dia. Então se você não tem o costume de ter uma alimentação saudável na sua rotina, inclua uma refeição, seja um almoço, uma janta, um café da manhã, com os nutrientes necessários que você precisa para o seu corpo funcionar bem. A organização e um passo de cada vez vai fazer com que você se torne uma pessoa constante nos seus hábitos. Não é querendo mudar tudo da noite para o dia. Constância e organização vai te ajudar a pôr esse hábito em prática com consistência. O segundo hábito que vai mudar completamente a sua vida e o seu dia, o seu humor, a sua disposição, a sua motivação, e é um hábito que eu tenho colocado em prática na minha vida e já tenho colhido bastante frutos e mudanças, é o sono. O sono é a parte mais importante do funcionamento do nosso organismo e a parte mais importante do nosso dia. Imagine que o nosse corpo é uma máquina e nenhuma máquina foi feita para funcionar 100%, né? Uma máquina precisa de descanso. Assim também o nosso corpo precisa descansar. Então a primeira coisa é regule o seu sono. E uma das coisas que se fala de regular o sono é sobre a higiene do sono e o ciclo circadiano. O que é a higiene do sono? A higiene do sono basicamente é tudo aquilo que você faz antes de dormir, né? Como, por exemplo, se separar um pouco das redes sociais antes de dormir, começar a preparar o seu corpo para ele entender que você está prestes a descansar, para que assim você consiga descansar e aproveitar o máximo possível do sono. Assim como a higiene do sono também tem um ciclo circadiano. Por exemplo, você não ir dormir muito tarde, ir dormir mais cedo, dormir ali no período de 7 a 8 horas durante a noite, acordar de manhã, assim que acordar, estar exposto à luz do dia, para o seu corpo entender que acordou, para que você consiga ter o máximo de aproveitamento possível durante seu sono, que é esse ciclo circadiano. Cuidando do sono, você vai conseguir acordar mais descansado, sem sono, mais disposto, e o seu corpo ele vai funcionar, vai melhorar a sua concentração, seu desempenho nas atividades que você faz durante o dia. Então o sono, por mais que muita gente acabe não dando o devido valor ao sono, ele é a parte mais importante para o nosso corpo e para o nosso dia. O terceiro hábito agora que eu queria falar para você, que você já sabe, vai parecer até um clichê, é o hábito da leitura e do estudo. Eu não quero te convencer aqui de que você precisa ler ou estudar, até porque você já sabe, por isso que você está assistindo esse vídeo aqui agora. O que eu quero te passar é uma dica prática que vai te ajudar com que você tenha constância nesse hábito. Que a gente sabe, eu decidi começar a ler ou estudar. O que é que você faz? Você começa por um período, começa ali uma semana, um mês, depois o que acontece? Você vai perdendo essa energia, vai desmotivando e não vai conseguindo manter a constância no hábito da leitura. Uma dica que tem me ajudado muito a desenvolver e a ser constante no hábito da leitura é, primeiro, ler ou estudar assuntos que eu gosto, que me interessam, que me chamam a atenção. Porque não adianta você querer desenvolver um hábito fazendo algo que você não gosta, não vai funcionar. Então a primeira coisa, escolha ler ou estudar assuntos que te interessam, que te deixam motivado. Isso é a primeira coisa. Segunda dica, quando você decidir ler ou estudar, não queira ler ou estudar todos os livros do mundo, todo o assunto do mundo em um único dia. Você não precisa fazer isso. Eu comecei a ler, então a minha meta agora é ler um livro por semana, um livro por mês. Não. O que eu tenho feito ultimamente é colocar a meta de ler 5 páginas por dia. E aí você deve estar falando, mas 5 páginas é pouco. Vou fazer a conta com você. Se você ler 5 páginas por dia, você vai ler aproximadamente, durante 365 dias do ano, você vai ler aproximadamente mais de 1.800 páginas. Se você dividir isso em livros de 200 páginas, você vai ler uma média de 9 livros. Só que você tem que considerar que isso é para você iniciar o hábito. Depois de um tempo, você já vai estar acostumado com o hábito da leitura e você naturalmente vai conseguir ler mais páginas. Essas 5 páginas por dia é apenas para você iniciar o hábito, para ele não ser tão pesado e você desistir. Então, depois que um período que o hábito já estiver instalado, né, na sua cabeça, o hábito, a rotina já estiver instalado na sua cabeça, você vai conseguir ler 5, 10, 20 páginas por dia sem sentir o peso. Então, obviamente, essa conta vai aumentando. Então, quando você for ler, tenha em mente, ler 5 páginas por dia. Ou então, se você for estudar, você pode definir um tempo ali para estudo.
30 a 40 minutos, ou uma técnica que chama técnica de Pomodoro, que fala para você dividir o seu tempo de estudo em intervalos de 40 minutos. Então você pega um intervalo ali de 40 minutos e estuda durante 40 minutos um assunto que você tem interesse ou que você gosta. Ajuda bastante. Isso é para você iniciar. Depois, à medida que você for desenvolvendo esse hábito, vai se tornando cada vez mais fácil para você ler ou estudar. O quarto hábito que eu quero passar para você agora é outro hábito que vai mudar completamente o funcionamento do seu corpo e vai afetar todos os âmbitos da sua vida, que é atividades físicas. Você sabe que atividade física para o funcionamento do corpo, né, um dos mais hábitos que as pessoas mais cultivam hoje em dia é o sedentarismo. Fazer atividade física vai fazer com que o seu corpo performe melhor. O que é que eu quero te trazer aqui? Muitas pessoas vão lá na academia, se inscrevem, pagam um ano inteiro e vão 2, 3 vezes no ano. Às vezes até começa ali com uma intensidade muito grande na academia, mas com o tempo aquela rotina vai se tornando pesada. Então acaba que desiste nos primeiros meses, abre mão ou então não tem resultado significativo. O que eu quero trazer para você aqui é que você, a partir do momento que você decide fazer atividade física, você não precisa e você não deve querer ser um bodybuilder da noite pro dia, levantar 500.000 toneladas de peso na academia, mudar tudo isso. Quero trazer é que você precisa dar um passo de cada vez. Então a primeira coisa que você pode fazer é começar a fazer exercícios físicos em casa, seja flexão, uma barra, um abdominal. Começar com coisas simples que você tem em casa. Às vezes você prefere musculação, começa com pequenos pesos e ir programando o seu corpo para entender aquele novo hábito. Ou então, se você gosta, por exemplo, de aeróbico, eu gosto de correr ou de algum esporte, começa aos poucos, né? Eu gosto bastante de correr, então eu tenho começado com esse hábito da corrida, então o que é que eu faço? Eu começo caminhando, depois eu corro 2, 3 minutos e aos poucos eu vou aumentando esse tempo de corrida até chegar no momento em que eu vou estar apenas correndo e esse hábito já vai estar programado. Vai ser mais um peso. Você não precisa começar sendo um maratonista, sendo um bodybuilder nem nada. Você pode começar aos poucos, treinando ali 10, 15 minutos, correndo e caminhando 10, 15, 20 minutos, para você ir se acostumando e com o tempo seu corpo entender e aí depois vai se tornar fácil. Lembrando que essas dicas que eu estou fazendo para você, não é para você, vai ser assim a vida toda, é para você desenvolver e se acostumar com esse novo hábito. Então eu compartilhei com vocês aqui alguns hábitos e algumas dicas práticas que vão te ajudar a se acostumar e a inserir esses hábitos na sua rotina. Mas se você quiser entender melhor como funciona a estrutura de um hábito, como você pode aplicar qualquer hábito na sua vida, eu vou indicar aqui para vocês um livro que se chama Hábitos Atômicos, de James Clear, onde ele explica como funciona a estrutura de um hábito, segundo a ciência de como um hábito funciona e como a gente consegue criar qualquer hábito que a gente queira na nossa vida. Então é um livro para você que está querendo desenvolver e aplicar novos hábitos, seja o hábito da leitura, dormir, fazer exercício, como diversos outros hábitos. Você quer entender como funciona a estrutura completa de um hábito e como criar qualquer hábito novo na sua vida, esse livro vai ser um guia completo e definitivo de um passo a passo para te ajudar nisso. Então vou deixar aqui na descrição o link desse livro onde você vai conseguir adquirir. Você lembra que lá no início do vídeo eu falei que ia ter uma dica bônus para você? Então anota aí. Use agenda. Já faz um bom tempo que eu tenho utilizado a agenda na minha vida. Todo dia à noite já programar o próximo dia, no final de semana já organizar a semana completa das atividades, compromissos, tarefas, metas que eu tenho que fazer e hábitos que eu tenho que cumprir. E tenho conseguido manter essa rotina da agenda. A agenda, é muito importante você usar a agenda somente quando você quer fazer algo novo, porque a agenda ela te ajuda a definir horários para determinada tarefa ou compromisso. Então, por exemplo, o hábito de ler, eu coloquei lá na agenda que tal horário, todo dia eu tenho que ler. A agenda basicamente ela vai te forçar e vai comunicar para o teu cérebro que você naquele horário tem que reservar aquele tempo para cumprir aquela tarefa, aquele compromisso ou aquele hábito. Então a agenda ela te ajuda a não procrastinar e você já sabe que você já vai ter horários certos para fazer determinada atividade. Eu utilizo tanto o Google Agenda como a agenda tradicional, tanto o Google Agenda pela facilidade, que está sempre na palma da mão, consegue acessar tanto pelo computador quanto pelo telefone, é fácil programar as coisas e organizar, quanto a agenda tradicional também, que você consegue anotar ali, programar certinho e deixar tudo organizado. Então, depende do que você acha melhor, que você se acostuma mais rápido ou que funciona melhor para você. Isso tudo é teste. Tem uma agenda que te ajuda a ter uma rotina organizada e a cumprir horários. E lembre-se, a mudança real vem das ações que você toma consistentemente todos os dias. Ter uma consistência, ter uma constância nesses hábitos é o que vai te fazer ter realmente sucesso e a mudar completamente a sua vida. Além disso, melhorar 1% a cada dia. Não queira ter uma mudança massiva na sua vida. Vá melhorando um passo de cada vez e no final de um tempo, no final de um ano, você já vai ter mudado sua vida completamente. Eu espero de coração
que esse vídeo tenha te ajudado, que essas dicas tenham feito sentido para você e que você consiga colocar esses hábitos em práticas com essas dicas que eu te passei aqui nesse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo que eu tô compartilhando porque são dicas que eu põe em prática na minha vida e tem me ajudado. Eu achei interessante também compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas e desses hábitos, não se esquece de, como uma forma de agradecimento, deixar o like, se inscrever e deixar um comentário do que você achou desse vídeo, do que poderia melhorar, de alguma dica que eu deixei passar que você aplica na sua vida e que dá resultado. Vai ajudar muito. Se você quiser, você pode deixar também nos comentários sugestões de próximos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora e até a próxima.